Se eu a seguir represento a figura do ânimos e suas formas de manifestação como se fossem realidades, devo chamar a atenção do leitor para o fato de que estamos tratando de realidades psíquicas, que são incomensuráveis em relação às realidades concretas, mas nem por isso menos atuante. A classificação do ânimos em 4 estágios tornou-se um modelo adotado pela psicologia analítica por permitir tanto compreender as defasagens entre o desenvolvimento intelectual e afetivo, quanto prever as etapas de crescimento da personalidade. O primeiro grau corresponde à força, seguindo-se o ato, o verbo e, por fim, como último grau, o sentido. Em lugar da força, de qualquer forma, seria melhor dizer força dirigida, ou seja, vontade, pois a força pura ainda não é humana e também não é espiritual. Essa quadruplicidade pela qual o princípio do Logos é descrito tem, como podemos ver, um elemento de consciência como condição prévia. Sem esta, nem vontade, ato, verbo ou sentido pode ser representado. Assim como há homens que se destacam pela força física e há homens de ação, de palavras e aos homens sensuais, assim também está dividida a imagem do ânimos, que corresponde ao respectivo grau ou aptidão da mulher. Para mulheres primitivas ou jovens, ou para o primitivo que existe em cada mulher, há um representante do ânimos que se destaca pela força física e pela agilidade. Daí os típicos heróis das lendas ou os atuais ídolos do esporte, cowboys, toureiros, pilotos, etc. Para as exigentes, ele é um tipo que executa atos, no sentido de que dirige sua força para algo que vale a pena. É comum que aqui as transições sejam fluidas, pois força e ato condicionam um ao outro. Os homens do verbo ou até mesmo do sentido caracterizam então de maneira muito precisa a direção espiritual, pois verbo e sentido correspondem principalmente às faculdades espirituais. Aqui há, portanto, o ânimos no sentido mais restrito, compreendido como líder espiritual e como aptidão espiritual da mulher. Encontramos os graus da valentia e da ação projetados na figura do herói. Entretanto, há também mulheres nas quais essa espécie de masculinidade está registrada e atuante de maneira harmônica com o ser feminino. Estas são as mulheres ativas, enérgicas, corajosas e atuantes. Ao lado destas, encontramos também aquelas em que a integração não deu certo e onde a postura masculina sufocou e reprimiu a feminina. Estas são as mulheres homens, superenérgicas, inescrupulosas e brutais, que são não apenas ativas, mas até mesmo violentas. O problema da mulher atual me parece estar muito mais na postura em relação ao logos do ânimos, em relação ao espiritual masculino no sentido estrito, que parece, portanto, ser uma absoluta expansão da consciência, uma maior consciência em todos os campos, um dado e uma exigência inevitáveis de nosso tempo. Se o problema não é abordado, se a mulher não cumpre suficientemente a exigência do tornar-se consciente ou da atividade espiritual, então o ânimos torna-se autônomo e negativo e age de maneira destrutiva
sobre o próprio indivíduo, bem como sobre suas relações com outras pessoas. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: quando a necessidade de função espiritual não é assumida pela consciência, então a libido determinada para isso cai no inconsciente e lá ativa o arquétipo do ânimos. Por meio dessa libido que escapou para o inconsciente, aquela figura torna-se autônoma e tão poderosa que pode subjugar o eu consciente e, por fim, dominar toda a personalidade. Por isso, eu falo de uma quantidade de libido que está destinada às funções espirituais, pronta para fazê-lo e que deveria ser utilizada para isso. Mais cedo ou mais tarde, é preciso adequar-se para cumprir essa exigência, pois o desgaste biológico diminui natural e progressivamente na segunda metade da vida, de forma que uma adaptação torna-se de qualquer maneira inevitável, caso não se queira adquirir uma neurose ou alguma outra enfermidade. Como vivenciamos esse problema? Como vivenciamos esse princípio espiritual? A princípio, ele vem ao nosso encontro de fora, vem ao encontro da criança quase sempre no pai ou em algum homem que tenha assumido o lugar do pai, e mais tarde talvez num professor, num irmão mais velho, no marido, num amigo e finalmente também nos documentos objetivos do espírito, na igreja, no Estado e na sociedade e em suas instituições, nas criações da ciência e da arte. Em geral, o acesso a essa objetivação do espiritual não é possível à mulher de maneira direta, mas ela o encontra primeiro através de um homem, que é para ela guia e mediador. Esse guia ou mediador torna-se então também portador ou representante da imagem do ânimos. Em outras palavras, o ânimos é projetado nele. Entretanto, tal transferência total da imagem do ânimos cria, além da aparente satisfação e perfeição, também uma espécie de ligação forçada com o homem em questão e uma dependência dele que frequentemente chega a ser insuportável. Um estado de projeção perfeito e feliz não dura muito, sobretudo quando se tem uma relação próxima com a pessoa em questão. Nesse caso, é frequente que em pouco tempo a incongruência entre a imagem e seu portador se torne visível. Um arquétipo tal como o ânimos, nunca coincide com uma pessoa individual, tanto menos quanto mais individual for a pessoa. Na verdade, a individualidade é o contrário do arquétipo, pois o indivíduo é exatamente aquilo que de alguma forma não é típico e sim, talvez, a mistura única e original de traços típicos. O que se pretende propriamente é a espiritualidade feminina, o logos da mulher ordenado no ser e na vida da mulher, de tal forma que se estabeleça uma ação conjunta harmônica e que uma das partes não seja relegada a uma vida nas sombras. Uma primeira etapa no caminho para isso significa, como foi dito, a retirada da projeção, em que esta é reconhecida como tal e desligada de seu objeto, portanto, um primeiro ato da diferenciação que, parecendo tão simples, representa ainda assim um encargo pesado e muitas vezes uma renúncia dolorosa. Por meio dessa retirada da projeção, reconhecemos que não temos que lidar com algo que está fora de nós, mas com uma grandeza interior, e nos vemos diante da tarefa de aprender a conhecer
a natureza e a atuação dessa grandeza, desse homem em nós, para depois podermos, mais uma vez, diferenciá-lo de nós mesmas. Quando não se faz isso, tornamo-nos iguais ao ânimos ou somos possuídas por ele, um estado que produz os efeitos mais funestos. Pois quando o feminino é assim dominado pelo ânimos e forçado para o segundo plano, surgem facilmente depressões, insatisfação geral, perda da sensação de vida, sintomas compreensíveis para o fato de que uma metade da personalidade tem sua vida quase roubada pela usurpação do ânimos. O que precisamos superar em relação ao ânimos não é o orgulho, mas sim a falta de autoconfiança e a resistência da indolência. Para nós, não é como se tivéssemos que subir a montanha, a não ser quando se é idêntica ao ânimos, mas como se tivéssemos que provar nosso valor, o que com frequência requer coragem ou força de vontade. Sem esse ato de insurreição, ainda que se tenha que sofrer as consequências, a mulher nunca se libertará do poder do tirano. No ânimos, a tônica não se encontra na percepção pura e simples, mas sim, de acordo com o ser do Logos, no conhecimento e, sobretudo, na compreensão. O que o ânimos tem a transmitir é mais o sentido do que a imagem. Ele ajuda para que se chegue à compreensão e ao sentido. O livro que serviu de base para este vídeo foi Ânimos e Ânima, de Emma Jung. Nos próximos vídeos, exploraremos os detalhes sobre os arquétipos do masculino e feminino inconscientes. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.